Quando estamos falando sobre estudos, não podemos esquecer de falar sobre a organização, a mãe da organização, como que você consegue manter o controle dos seus estudos e ainda assim manter uma saúde mental boa. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai organizar os seus estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de neurociência de aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar essa forma de estudar e aumentar seu desempenho. Para quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente organiza os nossos estudos? A primeira coisa que ninguém leva em consideração, principalmente os estudantes quase nunca levam em consideração, é a organização da mente. Sim, organização da mente vai influenciar no seu ambiente e vai influenciar no seu desempenho dos estudos. Por quê? Quando a pessoa está com a cabeça muito bagunçada, dificilmente ela consegue manter a concentração e o controle dos estudos. Então é uma pessoa que ela vai ser desorganizada em memorizar os conteúdos, ela geralmente não vai conseguir reter essas informações, ela vai se distrair muito fácil, então ela vai se perder no meio do estudo, isso acaba que vai atrapalhar muito o seu desempenho nos estudos. Então, a primeira coisa que a gente tem que consertar e organizar é a nossa mente. E como que a gente pode fazer isso, Igor? Como que a gente melhora a nossa concentração e como que a gente melhora a nossa organização da mente? A primeira coisa que vocês devem fazer é ter um cronograma. E por que é tão importante que vocês tenham um cronograma? O cronograma, ele vai fazer com que vocês livrem um pouco a cabeça de ter a obrigação de ficar lembrando das tarefas que você tem. Por exemplo, muitas vezes quando a gente está estudando lá, vem informações na nossa cabeça, vem as coisas na nossa cabeça, fica bagunçando na nossa cabeça, e são geralmente tarefas que nós temos que fazer. Ah, eu não posso esquecer de fazer aquilo, eu não posso esquecer que eu tenho uma reunião, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Isso são geralmente tarefas que a gente tem do nosso dia a dia. Então, quando a gente joga essas informações para um cronograma, a gente tira a obrigação da nossa mente de ter que ficar lembrando essas informações importantes. Então, a gente sabe que se a gente esquecer, vai estar lá na agenda, vai estar lá no cronograma. Então, é importante que você tenha isso já para dar uma livrada na tua cabeça, para que você tenha aquela organização. O segundo fator são algumas informações que ficam soltas na nossa cabeça. Eu gosto de chamar isso de quebra-cabeça solto. Então, são as peças soltas do quebra-cabeça que ficam ali na nossa mente. E como que a gente faz para livrar isso? E como que a gente faz para limpar? Um dos exercícios muito bons para ser realizado é o Brain Dump. Isso eu sempre vou falar que ele é muito bom. O Brain Dump é basicamente, na tradução literal, uma lixeira da mente, ou um despejo da mente, como você quiser chamar. O que ele consiste? Você vai pegar uma folha de papel em branco e você vai anotar todos os pensamentos que estão vindo na sua mente. Pode fazer isso 5 minutos antes de estudar, 5 minutos antes de trabalhar. Isso vai fazer com que a sua mente dê uma organizada, vai tirar essas coisas soltas da sua cabeça e vai colocar num papel. Então vai deixar com que a tua cabeça fique mais limpa. O Nietzsche falava muito sobre limpeza de chaminé. Quando você esvazia a cabeça, você faz aquela limpeza do seu chaminé. Então isso é importante já para você conseguir ter uma organização principal e primordial que é da nossa mente. A segunda organização que a gente precisa fazer, a segunda faxina que a gente precisa fazer é a organização do nosso ambiente de estudo. O nosso ambiente de estudo influencia nos nossos resultados. Então, quando o lugar onde você estuda, como são as condições desse local que você estuda, vão influenciar no seu desempenho. Então, por isso que eu sempre falo que o seu ambiente de estudo tem que ser o mais minimalista possível. E quando eu falo minimalista, eu estou falando de mínimo de informação, somente o essencial, somente o necessário. Por exemplo, se você vai usar para estudar o caderno, uma caneta e um lápis, você vai deixar o caderno, a caneta e o lápis. Você não vai deixar o estojo, você não vai deixar o seu tablet, não vai deixar o seu notebook, não vai deixar o seu celular. Você só vai deixar exatamente o que você for usar. Por que essa organização é tão importante? Porque ela precisa ser minimalista. Porque uma das maiores coisas que nos distraem são os nossos ambientes de estudo, as nossas informações que a gente tem no ambiente de estudo. Então, a chance de você pegar ali alguma coisa do teu estojo e começar a se distrair, esquecer que você está estudando, é muito grande. Então, fazer essa organização minimalista no seu ambiente de estudo vai fazer muita diferença. Outra coisa que é muito importante, por exemplo, se você tem uma parede aqui na sua frente, por exemplo, a minha aqui não tem uma parede, mas se eu tivesse uma parede e eu encher de informações ali, aquilo, se um dia eu estiver estudando uma matéria que é tediosa, uma matéria que é chata, eu vou olhar para aquilo, nossa, isso aqui, e eu começo a me distrair muito mais fácil. Então é melhor que você
tenha o mínimo de informações para você se distrair o mínimo possível, do que você tenha o máximo de informação se distraindo o máximo possível. Então, sempre a organização do seu ambiente ela deve ser minimalista. Agora sim, falando em organização no aspecto geral do cronograma, como que a gente consegue elaborar uma organização, como que a gente consegue ter uma mãe da organização para manter o controle das nossas obrigações. Uma das coisas que os estudantes não fazem é um controle de desempenho. Você precisa ter uma agenda, seja ela, pode ser o básico bem feito, o feijão com arroz, uma agenda no Google Agenda ou uma agenda física, né? Fixa não, física. Então, uma agenda física é importante que você tenha, seja ela, então, física ou seja ela online. Importante é que você tenha. Se você tem, isso já é um ponto a mais. O que que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer quando a gente está falando sobre organização é colocar os seus compromissos fixos. São coisas que você tem todo dia, você precisa colocar. Um erro muito grande dos estudantes é querer separar um cronograma de vida pessoal e um cronograma dos estudos. Isso acaba não batendo, porque a sua vida e os seus estudos têm muita relação. Você tem o seu dia a dia e você precisa, por exemplo, acordar para ir para a escola ou acordar para ir para a faculdade e ainda assim tem que resolver as coisas do seu dia. Então você tem que colocar isso tudo num cronograma apenas. Então você coloca primeiro os seus compromissos fixos. Ir para a faculdade, trabalhar, ir para academia, são seus compromissos que você faz todo dia. Você coloca isso. A partir disso, você consegue ter uma visão maior do que você pode colocar de blocos de estudo ali durante a semana. Então, a primeira coisa que você faz é colocar compromissos fixos. Colocou os compromissos fixos? Quais horários e quais blocos de horários eu tenho livre? Eu tenho esse horário, esse horário, esse horário. Tá, eu não tenho muito horário. Como que eu vou fazer para organizar, por exemplo, se meu professor pedir para eu ler um capítulo inteiro do livro? Como que eu vou fazer para organizar isso? A melhor forma de se organizar quando você tem pouco tempo é fragmentando isso. Então, por exemplo, se o meu professor pediu para eu ler um capítulo do livro, como que eu vou fazer para que eu consiga dar conta desse capítulo, não cansar e ainda conseguir aprender? Então, a melhor coisa que você vai fazer é fragmentar essas páginas. Então, colocar, por exemplo, 15 páginas por dia, colocar 30 páginas por dia, quanto você achar que você aguenta e quanto você conseguir dividir durante a semana. Você fragmentar, você organizar dessa forma, colocando naqueles espaços que você tem livre de estudo, vai fazer com que você consiga otimizar e ter uma organização melhor. E isso também serve não só para suas leituras, por exemplo, também serve para trabalho. Por exemplo, o professor passou um trabalho que você tem que entregar no final do semestre. Como que eu vou fazer para que eu consiga dar conta e não acumule isso e consiga fazer isso de uma forma organizada e que não fique pesado? Fragmentando também. Então eu separo lá, a introdução eu vou fazer essa semana. Na próxima semana eu vou fazer o desenvolvimento. Na próxima semana eu vou fazer o desenvolvimento 2. E na próxima semana eu vou fazer a conclusão. Você fragmentar não fica pesado, porque é muito melhor você fazer um pouco todo dia do que você querer fazer tudo num dia só. Então essas organizações simples e didáticas do seu dia a dia vão fazer com que você tenha um maior desempenho. E não precisa vocês terem um Notion, uma coisa mirabolante de organização. Se você souber fazer o básico bem feito, o feijão com arroz, de uma forma ali que você consiga organizar todas as suas obrigações, vai fazer com que você aumente seu desempenho muito mais. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos para te ajudar nos estudos e otimizar o seu desempenho. Outra coisa que eu também sugiro você se inscrever e seguir é no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas, a gente consegue ter um contato melhor, até pelo direct a gente consegue conversar mais. E também eu já estou avisando que vai abrir a lista de espera para minha mentoria em grupo do meu método de estudo MIP. O MIP, para quem não sabe, é um método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem do zero. Como que ela aprende uma matéria, como que ela faz um resumo, como que ela estuda um conteúdo. Isso tudo do zero. São vagas limitadas, então por isso que eu já estou avisando agora, porque vai abrir a lista de esperas, vai estar lá no meu link da bio, vai estar lá todas as informações importantes e vão ser vagas limitadas. Então se você tem interesse em fazer parte disso e aprender a estudar da forma correta, já corre lá e já entra na lista de espera. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!